São 20 horas. Boa noite a todos. Hoje é dia 23 de abril de 2020. E é com prazer que nós terminamos com as nossas lives da BTO para discutir temas relacionados à Covid de 2020. É com muito prazer que a gente apresenta novamente aqui uma discussão que já vem sendo feita para toda a sociedade transplantadora do Brasil. E hoje a gente tem aqui também, junto, o SNT participando conosco nesse momento tão importante para a gente dividir as informações. Essa noite a gente conta aqui com vários colegas médicos para a gente poder entender o momento que a gente vive. Nós iniciamos essas lives há 3 semanas atrás, quando a gente ainda estava no momento muito inicial do problema. Agora já vivemos uma outra fase do problema, já temos alguns dados para analisarmos e é o que nós vamos fazer hoje. Eu convido agora para se apresentar a doutora Daniela Salomão, coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplante. Boa noite, doutora Daniela, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, eu acho que unir a BTO com o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, para a gente poder unir forças num momento tão difícil para todo mundo, eu acho que é fundamental para todo mundo conseguir superar e os transplantes continuarem acontecendo. Dentro do Ministério, a gente tem tentado analisar semanalmente os dados para ajudar a quem está trabalhando e até quem está receoso de continuar transplantando, o que os outros grupos têm feito e como é que isso está impactando nos resultados nacionais. E é isso que a gente vai apresentar hoje para vocês, os dados junto do Ministério e a BTO. Eu agradeço a oportunidade, eu acho que vai ser um momento muito interessante e importante para que a gente continue a dar informação para todo mundo que está no sistema, semanalmente, para as pessoas saberem como é que a pandemia está afetando o nosso sistema. Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, doutora Daniela. É um prazer tê-la aqui conosco essa noite. E eu gostaria de apresentar agora também o professor Huygens Garcia. Ele é o presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Boa noite, doutor Huygens. Seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Daniela, Medina, o Walter e todos os colegas que estão nos ouvindo. Eu acho que, como a Daniela falou, é um momento muito importante. Eu acho que essa parceria CNT-ABTO é muito importante, porque o problema é comum das duas associações, do SNT e da nossa ABTO. Realmente nós estamos num momento de muita dificuldade, mas o importante é a transparência, a discussão, para que nós consigamos encontrar caminhos para manter os transplantes. Na nossa associação BTO, nós temos reuniões semanais, sempre preocupados com essa pandemia e o impacto negativo nos transplantes. Mas o que a gente pode sempre recomendar é que, dentro do possível, é essencial manter a atividade transplantadora. Eu acho que, mesmo com essas dificuldades, a maioria dos centros ainda conseguem fazer transplantes, mesmo com a diminuição mais importante em alguns estados do Nordeste, mas mantendo em outros estados. É essencial a manutenção da atividade transplantadora no nosso meio, por isso que essa reunião tem esse caráter de suma importância. Obrigado, professor Huygens, pela sua presença conosco aqui esta noite. E agora eu gostaria de convidar o Dr. Walter Duro Garcia, coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Boa noite, Dr. Walter. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os amigos da BTO, da Daniela do SNT e também da BTO. É uma reunião importante, para a gente ver como estamos nesse período, agora que começa a agudizar a crise, ver até onde a gente foi e daqui para frente como é que a gente vai, com novidades, com dificuldades pela frente que estão aparecendo. Vamos ver como é que a gente continua com o programa. Acho que temos que fazer todo esforço para continuar, apesar de todos os obstáculos que vêm pela frente. Muito obrigado, Dr. Walter, pela sua presença essa noite conosco. E agora eu gostaria de convidar o professor José Osmar Medina Pestana, que é diretor do Hospital do Rim, em São Paulo.
Boa noite, doutor Medina. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Parabéns, Daniela e Gustavo, pelo trabalho que vocês fizeram. Eu já vi a apresentação. Parabéns mesmo. Nós precisamos continuar com esse trabalho junto com o CSNT toda semana. Um registro muito importante, uma forma de apresentação muito elegante. Parabéns aí. Muito boa noite, o Higgins e o Valtão. Já conversamos hoje de manhã também. Um abraço para todas as pessoas que estão acompanhando. Bom, a ideia é exatamente essa mesmo, Medina, a gente discutir a situação atual que estamos vivendo com a pandemia no Brasil, o quanto isso impacta nos transplantes. Nós já estamos aqui com mais de 100 pessoas na nossa sala e a gente, eu acho que já tem a capacidade agora de iniciar a apresentação dos dados. E a ideia aqui é exatamente a gente começar a discutir, e não vai ser uma apresentação formal, vai ser uma apresentação de discussão de cada momento e ouvindo a opinião de cada um. Eu estou aqui com a sala aberta para as pessoas participarem e fazerem colocações, perguntas, fazerem opiniões. A ideia é exatamente aqui a gente aprofundar no tema e talvez trazer daqui uma direção que todos nós, como transplantadores, possamos participar. Então, eu vou compartilhar com vocês agora a tela do computador. Eu vou ficar temporariamente sem a visão das perguntas, mas a gente pode ir entrando e voltando para a gente tentar avaliar os dois. Vou pedir um segundo de atenção de todos aqui. E agora a gente já pode iniciar a nossa apresentação. Então, essa apresentação ela foi desenhada junto com o SNT, a Daniela e toda a equipe. Nós estamos sentando semanalmente para levantamento dos dados, para que a gente consiga ter uma direção no caminho de seguir nesse momento. Eu declaro não haver nenhum conflito de interesse nessa apresentação e gostaria de agradecer especialmente essas 5 pessoas que aqui, além da Daniela, que já está aqui conosco, né, na apresentação, mas 5 pessoas que foram fundamentais no levantamento desses dados, que é a Rismária. A Rismária foi uma peça fundamental dentro do SNT, o Leonardo, o José e o Jamir. Esses 4 trabalham diretamente junto com a Daniela no levantamento desses dados. E, por último, o Patrick Vieira, esse já trabalha diretamente comigo aqui, junto da nossa equipe de transplante, é um analista de sistemas que consegue ter muito mais profundidade na análise dos nossos dados. Então, eu agradeço muito a participação de todas essas pessoas no levantamento de dados. Bom, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que a gente está enfrentando, esse é o número de transplantes de órgãos sólidos que nós realizamos em 2019. O programa de transplante é um programa de décadas, muito bem consolidado. Gosto muito de ouvir o Dr. Medina falando da alma do transplante. Ele não foi criado da noite para o dia, isso foi uma trajetória muito longa, que fez com que a gente atingisse quase a marca dos 10 mil transplantes no mesmo ano. Então, no ano passado, nós atingimos 1.187 transplantes, e isso não se faz da noite para o dia. É o segundo maior programa de transplante no mundo, e a gente tem que defender esse caminho que foi traçado por décadas por vários colegas profissionais antigos que passaram pela história da transplantação brasileira. Então, é um caminho muito nobre e importante que a gente deve seguir. E aqui eu já apresento para vocês os nossos primeiros dados. Aqui é uma curva cumulativa comparando os 2 anos, entre 1º de janeiro e até o dia 18 de abril, que é um dos dados que nós avaliamos até o final de semana que acaba de passar. Nós conseguimos observar aqui uma elevação importante já nos 2 primeiros meses. O 2020 vinha com um crescimento importante, e quando a gente é impactado pela epidemia, infelizmente a gente começa a cair no número de doadores no Brasil. Mesmo assim, nós ainda estamos com 4% a mais número de doadores quando comparado com 2019, certo? Quando a gente vai comparar a curva de transplantes, e aqui somando todos os órgãos,
a gente observa também o mesmo movimento. Aqui são somente transplantes com doadores falecidos, e aí a nossa distância para o ano passado é um pouco menor, é de apenas 2%. Então, dados entre janeiro até 18 de abril. Mas como que a gente avaliaria essa queda? Essa queda a gente pode avaliá-la de várias formas. A primeira delas que a gente conseguiu avaliar é tentando traçar uma linha de tendência que o ano nos ofereceria. A gente estaria hoje com quase já 1.400 doadores esse ano, seria um recorde histórico de captação no Brasil, e o que a gente tem hoje é um pouco mais de 1.200 doadores. Então, durante este ano, a gente pode dizer que a porcentagem de queda de doação foi de 10% comparado com o próprio ano. Esse talvez seria a forma mais honesta de se avaliar a nossa queda, comparando com a nossa capacidade deste ano, não com a do ano passado, porque nós já viríamos uma capacidade maior de doação quando comparado com o ano passado. Dando seguimento, e voltando aqui, um dado muito importante, que é exatamente no dia 15 de março, vocês podem notar ali na primeira seta vermelha, que a nossa linha de tendência se descola da nossa realidade. Ou, na verdade, a nossa realidade se descola da nossa linha de tendência. E ali a gente já está quase encontrando os números de 2019. Então, até esse momento, a gente mantém um número superior quando comparado a 2019, mas mesmo assim, a gente não conseguiu acompanhar a nossa linha de tendência dos 2 primeiros meses. Bom, se a gente for avaliar única e exclusivamente os dados de março, que foi o mês em que aqui nós tivemos maior impacto da doação, infelizmente, a doação já tem uma queda de 9%. Então, entre o dia 1º de março, comparado com o 1º de março de 2019 e 2020, até o dia 18 de abril de 2019 e 2020, nós tivemos uma queda de 9%. E é muito claro que, a partir do dia 15 de março, essa queda foi mais intensificada. Mas aqui, eu gostaria de chamar uma atenção. A gente não conseguiu traçar uma linha de tendência nesse período entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril, por ser um tempo curto, e não acreditar, comparado com os 3 últimos dias. Se você for observar ali no finalzinho, os últimos 3 dias nossos, tem uma elevação um pouco diferente. Não dá para a gente bater o martelo que a gente conseguiu uma certa recuperação, mas a gente conseguiu observar que existe uma possibilidade que provavelmente na próxima semana, com o levantamento dos dados, a gente consiga observar uma tentativa de recuperação da queda dos nossos números. Eu não sei se o Medina, que está lá dentro do maior estado com maior capacidade de captação, notou alguma diferença nesses últimos 5 dias, Medina? O que você, na sua prática, você observou aí? Está mantendo essa mesma tendência, diminuiu bastante o número, principalmente no interior. Aqui em São Paulo também diminuiu, mas eu não dimensionei para comparar com o da semana passada. Eu tenho assim, a impressão, eu não fiz exatamente a análise dos números, que está igual da semana passada para agora. Aqui quem está fazendo transplante somos nós, a Beneficência Portuguesa está fazendo um pouco, tem mais 4 hospitais que estão fazendo, mas uma quantidade menor. A maioria dos transplantes estão indo para o Hospital do Rim, mesmo do interior vem para lá, porque nós ficamos uma unidade Covid livre. Uhum. Gustavo, eu tenho observado também que nós até março fomos crescendo. Abril, a primeira quinzena de abril, os primeiros 10 dias, foram estáveis, e de lá para cá desandou. Praticamente não fizemos transplante nos últimos 8 dias. E nós somos praticamente 70%, 80% hoje dos transplantes do Estado estão conosco. Então, o mês de abril é um mês muito difícil. Mas só analisando o que tu apresentaste antes, o primeiro trimestre de 2019, na doação, foi muito ruim.
Nós tínhamos 16,8 doadores no primeiro trimestre e terminamos o ano com 18,1. E o primeiro trimestre de 2020 já foi bom, foi 18,1. Tivemos um aumento de 18 para 19 para 20 de 8%. E já abril começamos a cair. Então, possivelmente, eu concordo com o Medina, nós vamos passar por um trimestre muito ruim. Muito ruim. Viu, Gustavo? E só corroborando o que o Walter falou, eu compilei os dados que o Tiago fez do RBT primeiro trimestre, é interessante ver. Eu acho que quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2019, que o Walter falou que realmente foi ruim, nós tivemos 16,8 doadores efetivos. Isso. Já no primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março, foi 18,1, foi mais, porque janeiro e fevereiro foi um mês de 2020 extrapolou, ultrapassou muito as captações do número de transplantes normais, né? Quer dizer, havia uma promessa de um aumento progressivo do número de transplantes, né? Então, o que está segurando esse primeiro trimestre são os 2 meses, janeiro e fevereiro, que teve um grande número de doações de transplantes. É isso, Walter? Agora, Gustavo, só para dar um destaque, assim, as 4 OPUs aqui da cidade de São Paulo estão trabalhando full time. Assim, manteve o mesmo padrão de trabalho de antes, e a dificuldade que nós tínhamos inicial para motivar as pessoas que estão na linha de frente da captação, isso foi já superado e está todo mundo trabalhando igualzinho. Medina, isso é fundamental. A gente vai chegar no estado, no Sudeste, e nós vamos falar especialmente de São Paulo sobre captação. A gente vai ter a oportunidade de falar exatamente isso. São Paulo é um estado que a gente tem que prestar muita atenção pelo seu tamanho, pela sua robustez e pela sua capacidade produtiva no país. Ele puxa mesmo todo o caminho. A gente vai ter a oportunidade de discutir isso aqui. Nós já estamos com quase 160 pessoas aqui na sala, vários colegas conhecidos nossos aqui, várias pessoas da captação, várias pessoas do SNT, dos transplantes, rim, fígado. É um prazer muito grande ter todo mundo aqui com a gente essa noite. Então, até agora, o que a gente apresentou foram os números absolutos comparados de 2019 com 2020. Estávamos numa crescente muito importante quando fomos impactados em março pela pandemia. E agora a gente vai analisar um pouquinho mais os dados. Eu vou voltar a compartilhar a tela aqui com vocês. Só um segundo. Vamos lá. Então, é o que a gente percebeu, realmente, que em março nós somos impactados. Então, de março até dia 18, 1º de março, uma queda de 9%. E quando a gente vai para os transplantes, essa queda se acentua mais devido ao número de órgãos que cada doador tem capacidade de efetivar. Então, somando com todos os órgãos, impactou em 20% a queda de doadores. Como vocês podem ver, até mesmo na primeira quinzena de março, a gente estava numa condição ainda bastante favorável, e no início, e final de março, início de abril, essa curva já se inverteu e nós estamos com uma queda de 20% absoluta em todo o Brasil. Tá? E agora, são os dados que eu gostaria de dividir com vocês. Em primeiro lugar, Medina, é isso aqui que eu gostaria de mostrar. Olha aqui como se comportou na doação de órgão o Sudeste, né? São Paulo seguramente é o que mais puxa essa curva para a gente. Não, entre 1º de janeiro e 18 de abril, a tendência de crescimento ela era maior, ela diminuiu um pouco, mas a gente não encostou em 2019 até o momento. Parece que nós assustamos no início e no finalzinho você já começa a perceber que a curva volta a normalizar. E aí eu gostaria de te perguntar uma coisa, Medina. Você acredita que nós estamos conseguindo se adaptar a esse novo modelo de vida, de trabalho que as CIDOTs, que as OPUs têm para trabalhar na captação de órgão? Assim, a situação não é fácil, assim. A doação de órgãos nessa situação, né, agora é um pouco mais complexo e depende, como eu falei, depende bastante do comprometimento das organizações de procura de órgão e das CIDOTs, porque
o número de acidentes de trânsito diminui, o número de morte violenta diminui. Eu brinco assim até que o número de pessoas que... Esse isolamento ele é paralisante. Você fica até com preguiça de ter um AVC ou de ter um infarto. Você fica, assim, é paralisante mesmo. Todo mundo fica em casa. O que faz você ter um AVC ou ter um infarto é a competição, o cotidiano do dia a dia, aquela atividade acelerada. Então, diminui mesmo o número de potenciais doadores, ele diminui. Eu até me surpreendi assim com o resultado de São Paulo, de estar conseguindo manter esse número até agora. Mas as dificuldades, assim, à medida que o número de pessoas com Covid vai crescendo, é possível que tenha ainda mais uma diminuição, mas nós temos que, como eu falo, a gente tem que manter no Brasil todo a alma do programa de transplante, mesmo que a captação diminua, os centros continuarem fazendo, porque depois que enferruja, para voltar a fazer, fica complicado. Então, é isso que nós estamos tentando manter aqui na cidade de São Paulo e está conseguindo. Gustavo, é absolutamente louvável que o Rio de Janeiro, no mês de março, tenha crescido 33% o número de transplante de rim. É muito interessante. São Paulo cresceu 6%, Minas cresceu 2%, o Rio cresceu 33%. É louvável. É verdade. Viu, Walter? E o Rio cresceu 170% o transplante de fígado, se você comparar março de 2019 para março de 2020. Eu queria só perguntar a Medina, já que esse desempenho do Nordeste está bem a par das CIDOTs e das OPS, em São Paulo, as CIDOTs continuam fazendo busca ativa presencial nas unidades de referência, nas UTIs, busca ativa, porque a gente tem visto que, por exemplo, aqui no nosso estado e em outros estados do Nordeste, que passou a diminuir, não está se fazendo mais busca presencial, só feita através da busca por telefone, né? Que isso provavelmente pode ter um impacto vamos dizer assim, na descoberta ou na notificação do potencial doador. A maioria dos hospitais, nós estamos fazendo a busca por telefone, e naqueles hospitais onde tem um maior número de doadores, o pessoal continua fazendo a busca ativa. Na nossa OPO. Nas outras OPOs, eu não tenho essa informação. Esse dado, eu achei que o Sudeste, por ser a região que mais tem volume de doações, ela conseguiu segurar essa queda. A gente percebe que o impacto ali não foi tão expressivo. Mas, Gustavo, é interessante se observar, nos últimos 8 ou 10 anos, a região Sudeste, enquanto que a região Sul cresceu mais de 100%, a região Sudeste cresceu talvez 20%, alguma coisa. Ela cresceu muito pouco até, e agora deu um salto na crise. É interessante. Esse dado é muito interessante. Nós vamos ter que aprofundar mais nessa análise, Walter, para a gente entender o que foi, e eu vou ter mais dados para vocês aqui discutirem. Agora, mais adiante, vamos ver como é que evolui. Então, voltando aqui no compartilhamento da minha tela, eu vou voltar na... Só um minuto. Pronto. Então, o Sudeste teve um comportamento surpreendente para a gente. E aí o Sul, Walter, sua região aí, o Sul tem uma particularidade, né? O Sul já tem uma capacidade de doação já bem esticada, né? O Paraná, Santa Catarina são os 2 líderes do Brasil. Talvez você percebe que nos 2 primeiros meses eles não conseguiram se descolar, e isso se manteve até a crise, Walter. Como é que você explica isso? Não teve um descolamento da crise? Talvez será que o Sul já está em toda a sua capacidade de captação? O impacto até o dia 18 não foi tão importante? O Paraná e Santa Catarina, o Paraná fechou com 47 doadores, e Santa Catarina 44 por milhão. É um número absurdo. E aí o Rio Grande do Sul, que mantém os 20, fechou com seus 20. Então, é muito difícil que Paraná e Santa Catarina cresçam. E, assim, se eles não perderem, é excepcional. Isso é nível de Espanha, e colocando as mortes circulatórias junto. O desempenho desses 2 estados sai de qualquer proporção no mundo. Claro, porque uma explicação é que nós temos muito mais morte encefálica. Mas nós temos morte encefálica no Brasil inteiro e esses 2 efetivos.
Eu acho que a gente não tem mais que copiar a Espanha, a gente já pode copiar 2 estados que nós temos aqui no nosso país para a gente conseguir avançar no número de transplantes. Então, assim, é louvável, para a gente parabenizar o que tem sido feito na região sul, mesmo com o impacto da pandemia. É lógico que a gente sabe que o impacto da pandemia ela não é homogênea em todas as regiões do país, a gente sabe que tem regiões que estão sofrendo mais, e isso, talvez o sul ainda não tenha sido tão impactado, talvez isso aconteça na próxima semana, nós estamos analisando esses dados semanalmente. Um outro aspecto que eu gostaria também de ressaltar, Gustavo, é que Santa Catarina já faz, eu não sei, mas talvez mais de um mês, que todos os seus doadores têm o PCR já bem antes do diagnóstico da morte. Então, eu tenho acompanhado alguns casos de Santa Catarina e todos eles têm PCR. Então, na próxima reunião nossa aqui, a gente poderia ter um dos líderes aí da captação para discutir conosco aqui diretamente, assistindo aqui. Gustavo, só um aspecto aqui importante em relação ao Sudeste, bem rápido, apesar de manter a doação, houve diminuição importante no número de transplantes. Se você comparar o Paraná, março de 2019 com março de 2020, houve uma queda de 20,8% no número de transplantes de fígado. Aumentou o rim 10%. Mas Santa Catarina, houve uma queda do número de transplantes de fígado de 42,9% e uma diminuição do número de transplantes de rim 34,3%. Ou seja, o sistema de captação está muito bom, mas não estão utilizando os órgãos da mesma proporção, já que houve uma queda do número de transplantes de fígado e rim. Você viu isso, Walter? Provavelmente, eu não posso dizer porque eu não tenho os dados na mão seguros, mas é possível que muitas equipes de transplantes, pela crise, tenham diminuído ou suspendido as atividades. Então, mas mesmo que algumas equipes tenham e outras tenham continuado e tenham diminuído e estão encaminhando esses órgãos para outro estado com dificuldade por causa da malha aérea agora que está muito difícil, tem que ser louvado a atitude desses 2 estados. Claro. Espetáculo. Exatamente. Então, nós estamos dando seguimento aqui, agora nós vamos para a região Nordeste. E aí, eu gostaria que vocês já observassem essa curva e tem vários detalhes aqui que eu gostaria que o professor Huygens comentasse nessa curva. Em amarelo, nós temos 2020, o Nordeste vinha numa condição boa, né, superior no primeiro mês de janeiro. Em fevereiro, mantendo uma elevação de crescimento, mas quando chega no início de março, e o que me chama a atenção é que o primeiro caso confirmado no Nordeste não foi no início de março, né? O primeiro caso confirmado foi, parece que em Brasília, se eu não me engano, teve uma queda muito drástica antes mesmo da confirmação do primeiro caso na região Nordeste. O que você acredita, Huygens, que possa ter acontecido? E ali a gente já nota que a curva de 2020 já se cruzou inferiormente na curva de 2019. Ok. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com as 3 coordenadoras das centrais, a Eliane do Ceará, a Noemi de Pernambuco e a Rita da Bahia, para tentar encontrar essas causas, seria não uma causa isolada, mas, resumindo, eu acho que teve uma busca ativa presencial em algumas dessas unidades menor, já que havia o risco maior das equipes de entrar em UTIs, precisando de EPIs, que muitas vezes está faltando, eu creio que isso é um fato. Outro, como a Edina já chegou a citar aqui, isso é mais pesado no Nordeste, que havia no Nordeste em torno de 30% a 35% dos jogadores são de trauma, acidentes de moto. Aí vem pelo menos uma coisa boa da pandemia, né? Diminuiu muito o TCE, diminuiu o acidente, que as pessoas não estão saindo, e teve um impacto também desses doadores. E o que se vê claramente também, aí vem mais na Bahia, que as equipes muito inseguras em realizar o transplante, por desconhecimento da doença, porque não estava fazendo o teste, com dificuldade. A Bahia, eu comecei com muita dificuldade de fazer o PCR para o coronavírus. E outro aspecto também, que já foi citado aqui, que eu acho que é muito interessante, é uma negação familiar muito maior. Primeiro, eu acho que creio pela insegurança, e segundo, e já vem, o Walter já citou esse problema aqui,
Porque a família, quando, por exemplo, o PCR só é solicitado depois que o protocolo é fechado, que a família autoriza. Então, a família já queria receber aquele corpo, vai receber depois de quanto tempo? Vai sair o exame com 12, 15 horas depois. Então, isso aí é um fato negativo em relação a aumentar a negação familiar, porque a família, quando perde um ente, quer fazer o que a gente sabe? Quer fazer o velório, o sepultamento, e retarda. Por exemplo, se tem esse protocolo fechado de manhã, então o resultado só vai sair à noite, o corpo só vai ser liberado no dia seguinte. Eu acho que isso é um fato importante. Essas uniões, a insegurança das equipes, o receio, principalmente, são para falar aqui, Ceará e Pernambuco, que são 2 estados que fazem um grande número de transplantes de rim, os 2 estados suspenderam os programas de transplante renal. Não estão fazendo transplante renal. Nem no Ceará, nem em Pernambuco, conversou hoje com o Noemi. Isso aí então, vai ter uma diminuição maior ainda no número de doações, de doadores. Fígado dos 2 estados, a Bahia eu acho um pouco menos, Pernambuco e Ceará, continuamos ativos, Bahia também, fazendo transplantes, claro que diminuiu devido à oferta menor de doação. Então, Gustavo, acho que são esses fatores, provavelmente, que contribuíram em relação à queda importante no Nordeste. Medina, tem uma pessoa na sala aqui que está fazendo a seguinte pergunta. Ela falou que está na lista há 2 anos, não fala onde e não fala de qual órgão, e que me foi recomendado que saísse da lista neste momento. Realmente esse se acha que é o caminho de sair na lista neste momento? Não. Sair da lista, não. Até porque se você sair da lista, para você ser reativado na lista depois, dá um certo trabalho. Então, você pode ficar na lista, se você for chamado, você recusa ou aceita. E nesse período, independente dos riscos que tem, você perde a oportunidade, se aparecer um doador com 0 mismatch, você recebeu um transplante numa oportunidade que não aparece mais. Então, fica na lista, quando você for chamado, você decide naquele momento, dentro do cenário, que é um cenário que muda muito, se você aceita o transplante ou não. E você precisa considerar também qual é o risco que tem do Covid na sua unidade de diálise, no transporte público que você está sendo submetido até chegar à unidade de diálise. Então, eu não recomendo assim para ninguém sair da lista. Fica na lista, se você for chamado, você decide na hora, junto com o seu médico, se você deve ser transplantado ou não. Nós estamos seguindo essa medida. Tem muitos pacientes que não estão seguros para ser transplantado nessa época, tem outros pacientes que estão mais seguros. Então, nós até falamos, aqueles que são diabéticos, que têm uma idade mais avançada, que são obesos, quando eles colocam alguma dúvida, nós falamos isso é razoável, e sempre tem alguém na lista que é uma pessoa que está menos sujeita à complicação do Covid, que aceita o transplante. Mas sair da lista é a pior situação. Outra situação ruim é não entrar na lista. Então, quem está em diálise e que pode entrar na lista, entra na lista de transplante, e você já vai adiantando as coisas quando a vida estiver normal de novo, você já está com tudo acertado. Eu sou velho, sou hipertenso. Se eu estivesse em diálise, eu teria mais risco fazendo as 3 vezes por semana, com todos os fatores de risco, do que fazendo o transplante. Mesmo para o idoso, para o diabético, para o obeso, é mais risco de tu fazer ir 3 vezes para um lugar fechado, com várias pessoas, do que ir para um hospital, ficar uma semana, 10 dias e sair. Mesmo eu sou mais liberal ainda. Eu acho que nesse momento é muito importante o paciente dividir a responsabilidade com o profissional, com o centro de transplante, com o centro de hemodiálise, para entender o risco, né? Como o próprio Medina falou, isso muda toda hora. E se você sair da lista, para você retornar para a lista, é mais complexo, é mais difícil. Se você se mantiver na lista, você tem capacidade de escolher o momento que o órgão aparecer. E, às vezes, é uma oportunidade ímpar que você pode perder. Porque, como eu já demonstrei aqui, o programa de transplante no Brasil continua acontecendo. Ele não foi suspenso. Gustavo, Pois não? Só para, assim, no Nordeste, o Ceará, que sempre foi o 3º estado de doação no Brasil, há muitos anos, é um estado excepcional, que teve ano passado 30 doadores por milhão, que é um nível muito bom, caiu para 24, Pernambuco caiu um pouco, e surpreendentemente a Bahia, que sempre teve 7 ou 8 doadores, nessa crise toda foi para 14. Foi. E o Rio Grande do Norte, que aí ele não pesa muito por causa da população, mas que é um estado que tem uma doação muito boa, 18, 15, 20,
está em 2. Afundou. Porque também, viu, Walter? No Rio Grande do Norte, eu acho que já voltou agora, mas na Bahia teve. Lá eles não fazem, por exemplo, transplante de fígado, mas tem um bom sistema de captação, como você falou. Mas teve um período agora que teve uma nota técnica, inclusive da Central de Transplante, cancelando as captações por um período, né? Isso provavelmente deve ter tido esse impacto negativo. Só uma pausa na Bahia, eu acho que a gente tem que realmente levantar a bola da Bahia, que a Bahia sempre teve um índice muito baixo. Nós temos uma coordenadora lá, que está lá, a Rita, né, que é extremamente ativa, envolvida, acho que ela vibra com a captação, tem feito um excelente trabalho e tem aumentado de forma expressiva a captação no estado da Bahia. Nós temos aqui já na sala a América. Na Bahia, a busca presencial continua acontecendo nos principais centros doadores, e com muito empenho dos profissionais. Mesmo assim, temos redução importante no número de casos de morte encefálica, que é esperado, como o Medina falou, que a atividade reduziu, os acidentes reduziram, os AVCs reduziram, os infartos reduziram, ou seja, tudo isso impacta também no número de mortes encefálicas. Mas realmente a Bahia foi um estado que impactou muito positivamente esse ano. Eu vou dar seguimento aqui, mas eu acho que você explicou muito bem, né, que o impacto que teve foi muito grande no Nordeste. E a gente vai ver que o Ceará foi o estado mais impactado nesse momento de pandemia. Gustavo, posso falar uma coisa? Claro. Eu acho importante, assim, quanto antes o Ceará e o Pernambuco retomar o programa. Agora está difícil porque a situação do Covid dentro das duas capitais está muito acentuada, porque o Pernambuco e Ceará está numa região que lidera o programa na região Nordeste, e conseguiu juntar assim o apoio do governo, do serviço público do governo, juntar um grupo de pessoas assim muito comprometida, muito alinhada com a captação e com o sistema público, conseguiu surpreender assim o número de transplantes que é feito no Ceará e em Pernambuco. É uma região que tem mais dificuldade financeira e conseguiu, por algum período, até liderar o número de transplantes por milhão de habitantes no Brasil. Então, tem que voltar o quanto antes isso, porque se enferruja ou se perde esse alinhamento que aconteceu durante todos esses anos, fica cada vez mais difícil para recomeçar. Por isso que eu sempre menciono assim, nós não podemos deixar morrer a alma do transplante em nenhum lugar, porque depois, para recomeçar, tem que alinhar, começar todo aquele alinhamento de novo, que dá um trabalhão danado depois. Tem que fazer, nem for um pouco, mas tem que fazer. Como o transplante de fígado que vocês estão fazendo, ele tem que puxar o resto. O rim deveria estar acompanhando o transplante de fígado, e fazendo um pouco, mas fazendo. Em relação ao fígado, realmente nós fizemos nós voltamos a melhorar agora essa quinzena, fizemos um segunda-feira e vamos fazer outro hoje à noite. Eu acho que o rim, nós temos 2 grandes serviços no Ceará, no HGF e no Hospital Universitário. No HGF, lá é uma frente muito grande para a Covid, vários UTIs, eu acho que o hospital está lotado. No Hospital Universitário, não, ele é somente retaguarda, ele está mais virado para a cirurgia oncológica, para cirurgias maiores e para os transplantes. Mas eu acho que teve, vamos dizer assim, um receio também das equipes por ter poucas vagas, poucos leitos, de toda maneira começaram a aparecer no próprio hospital pacientes positivos, né? Isso teve uma repercussão negativa na equipe, por isso que eles suspenderam temporariamente os transplantes, mas eu concordo com você que deveria ser mantido pelo menos alguns transplantes, né, Medina, para não morrer a alma, como você sempre fala, né, para manter a atividade, por semana já era uma coisa razoável, né? E outra coisa também, só lembrando agora, viu, isso é verdade, que a Eliana da nossa central reclamou hoje, Medina, Walter e Gustavo, por que a nossa captação diminuiu? Porque as equipes estão mais exigentes em relação ao uso do doador, é verdade. Isso não é somente mas não, isso no mundo inteiro, né? Porque antes nós utilizávamos um doador de 80 anos por fígado, mas hoje, se você tem um doador com critério muito expandido, você vai ter receio de usar, porque vai demorar mais na UTI, vai consumir mais insumos, mais gastos, e eventualmente, se precisar de um retransplante, você não vai ter. Então, isso está acontecendo em todos os serviços do mundo, e você ser mais conservador na utilização de doadores com critérios muito expandidos. Eu acho que isso aí também teve impacto no número de doadores no Ceará. É verdade. Eu recebi aqui a mensagem de quem está conosco aqui também, é o doutor Domingos Machado, de Portugal, falando que, mesmo lá em Portugal, ele fez há 9 dias um transplante de pâncreas rim, de coração rim,
um transplante duplo lá, ou seja, atividade lá em Portugal está mantida, Lisboa. Muito bem. Bem-vindo, Domingos. Boa noite. Bom, agora a gente vai dar seguimento aqui entre a região centro-oeste. A região centro-oeste tem um número absoluto inferior quando comparado às regiões que a gente citou anteriormente. Assim, o gráfico de variação ele fica um pouco menos sensível para analisar. E o que chama atenção é que os 2 primeiros meses estavam semelhantes a 2012, a 2019, e aí logo depois ampliou. Logo no momento da crise, você consegue ter um número maior de doação. E esse dado, o Fernando Atti, que está aí na sala com a gente também, se ele quiser fazer algum comentário nesse último mês, o que aconteceu em março, abril, pode ser que agora, em abril, na próxima semana que a gente for avaliar, isso possa cair, mas a gente percebe que a região centro-oeste também, a curva não inverteu. E por último, a região norte. A região norte é uma região com mais dificuldade ainda de acesso ao transplante, o número de transplantes é menor, mas vinha num crescimento, Walter. Olha só, você consegue notar muito claramente que até o dia 23 de março vinha superior. E a partir daí não houve mais nenhuma doação na região norte. 0. Que acabou encontrando com 2019 no final da avaliação em abril. Walter, você que tem mais próximo lá da região norte, o que você pode contar para a gente? A região norte é um problema. Nós temos 2 estados relativamente populosos, que é o Pará e bem menos o Amazonas. O Amazonas está parado, o transplante até aumentou um pouquinho a doação, mas o transplante já faz alguns anos que está parado. Não há um interesse muito grande, me parece, em realizar. Eles vêm para o Sul, para o Ceará, para São Paulo, fazer o transplante com um gasto imenso para o governo. O Pará tem alguns centros de transplantes, eu acompanho muito bem o de Santarém, e nós fizemos lá com o pessoal mais de 60 transplantes. E o problema é que a malha aérea sumiu. Então, não tem mais voo de Santarém para Belém. Belém é onde tem a imunologia. Tem 2 ou 3, não sei quantos voos por semana para Manaus, depois Manaus tem que ir a Santarém. Então, o norte está ilhado. Aí é uma sugestão para o SNT que trabalhar com a FAB para rim, para levar o material, para levar os órgãos, tal, porque senão o norte vai parar até voltar à normalização. É uma situação triste. Ontem tinha um potencial doador, graças a Deus que não efetivou, porque ia ser um caos. Nós não teríamos como mandar o material. Então, o norte, vamos esperar passar essa crise, o norte tem que ter uma avaliação especial. O norte não pode mais continuar 25 anos atrás do Brasil. Nós temos que ter uma atitude proativa em relação ao norte. Eu trabalhei em Porto Velho 4 anos, nós conseguimos fazer 100 transplantes lá, e estava andando muito bem, e de repente o governo do estado briga com a equipe, o pessoal vai embora. Então é difícil. Tem que se modificar o norte. E aí o Sistema Nacional de Transplante, a Associação Brasileira e os governadores, secretários da região norte têm que trabalhar nisso. Eles estão botando dinheiro fora. Eles vêm a Porto Alegre para buscar remédio com o paciente e o familiar transplantado. Ou para Ceará, ou para São Paulo. É inadmissível. A gente está com muitas sugestões aqui, é muito bom que isso tudo fica gravado. A Elodie Hipólito, Wiggins, está falando aqui uma sugestão da gente comparar essa curva, esses gráficos de queda, junto com a incidência de Covid por região. Esse é um dado que a gente está trabalhando também, nós vamos trabalhar nesses dados. A Clotilde está do seu lado aí, está pedindo para fazer uma pergunta. Ela podia aparecer aí, Walter, se ela estiver do seu lado aí, para fazer a pergunta, mas ela quer que eu pergunte sobre a incidência de transplantados com Covid. A gente vai falar nisso também, Clotilde, hoje a gente vai focar um pouquinho mais nessa parte da atividade de transplantes. Se a gente for ir para o lado do Covid no pós-transplante,
nós vamos perder o tempo, a gente tem um tempo curto de 1 hora aqui. Obrigado aí pela sua participação, Clotilde. Bom, eu vou dar um seguimento, que agora nós temos 2 mapas muito interessantes da gente discutir e avaliar por todos aqui. Opa, deixa eu voltar na tela aqui, compartilhamento de tela. E eu quero compartilhar com vocês esse gráfico aqui. Na verdade, é esse mapa. Esse é o mapa de calor que a gente plotou a atividade de doação, e aqui nós tivemos que fazer por 10 milhões de população, ou de habitantes, para que a gente consiga ter uma diferença de calor em cada estado aqui. Então, aqui eu vou dar o play para vocês terem uma ideia de como está sendo o comportamento por semana em cada estado. Então, essa já é a 2ª semana de março. A gente começa a reparar um apagão na região norte. O norte apagou, o sudeste quase, o Ceará com uma certa atividade. Já na primeira semana de abril vai diminuindo toda a atividade. Minas Gerais tem uma queda. E na última semana, se a gente consegue perceber que então, voltou agora novamente na primeira semana, e eu vou tentar até fazer um pause aqui na hora que a gente chegar na última semana. Então, estou repetindo aqui a evolução para que todos possam tentar entender o que aconteceu dentro da atividade, e agora a última semana. Não, falta mais um pouco. Agora sim. Então, a última semana parece que conseguiu uma certa recuperação. Paraná liderando em milhão de população, o Rio Grande do Sul com uma atividade, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e aí a gente vai subindo e apagando. E o Ceará voltou a apontar alguma coisa, Wiggins, ali, de captação. Olha que interessante. Pernambuco também, o Rio Grande do Norte também. Então, está dando uma chance para a gente acreditar que a gente consegue segurar com segurança, lógico, todo mundo vai trabalhar com segurança, para que a gente consiga manter a atividade de transplante e não deixar ter um apagão total no número de doações por milhão de população. E agora eu vou apresentar para vocês o número de transplantes por região de todos os órgãos. Na primeira semana, nós temos a atividade como normalmente sempre foi, sem um impacto ainda. A 2ª semana de março também forte. Aí na 3ª semana de março a gente já começa a reparar. O norte faz o seu apagão, como a gente observou nas anteriores, e o nordeste também tem uma queda muito importante. E essa é a primeira semana de abril, e agora a última semana de abril, uma queda importante. Então, vou deixar rodar mais uma vez para todo mundo ver como foi o comportamento dos transplantes no Brasil por estado no mapa de calor. Essa é a 3ª semana de março, 4ª semana de março, entramos na 1ª semana de abril, e agora a última semana... Opa, perdão, deixa eu voltar na apresentação. Só um segundinho. E agora, na última semana a 1ª semana de março. Bom, então, a gente tem uma noção do que está acontecendo no número de transplantes. E agora, apresentar por estado, e aí por relevância em número absoluto de doadores. O estado de São Paulo conseguiu manter a sua capacidade de doação entre janeiro até dia 18 de abril, desculpe que ali os dados são até 18 de abril, e ali entre 1º de março e 18 de abril. Então, a gente tem o número absoluto na primeira coluna, na segunda coluna, o número entre 1º de janeiro até 18 de abril, não é 11 de abril como está escrito ali, e na última coluna, no tempo que foi a Covid, a gente vai entender o que a Covid está causando com cada estado. Aí, Medina, dá para a gente ter uma ideia de que São Paulo está conseguindo, com muito esforço, segurar a doação de órgãos. Alô? Oi, estou ouvindo.
percebeu aí como gostaria de que você... Esse é o número mais bruto que a gente consiga avaliar que o São Paulo ainda consegue, com toda a incidência de Covid na região, segurar. Mas a gente tem que lembrar que São Paulo também é um estado que tem todo o seu interior, que ainda não tem a Covid tão impactada. Você acredita que o interior está conseguindo manter sua atividade plena e a capital ainda não? Mas não, Medina? Eu não fiz essa comparação com o interior ainda. Eu até me surpreendi assim com esse número que nós estamos mantendo. Se você pegar só o período assim do mês de abril, aí houve uma diminuição. Se pegar de 1º de março a 18 de abril, porque o mês de março nós tocamos normal, o número de transplantes foi normal, a captação foi normal. Mas a hora que você pegar essas 2 últimas semanas, esse número também vai cair, porque não vai ser como esses 2, não. Você acha que nas 2 semanas, depois do dia 11, nós estamos hoje dia 23, né? Quer dizer, 10 dias houve uma diminuição mais significativa ainda nesse período, né? Que justamente coincide com o aumento vamos dizer assim, do grau de contaminação nos principais estados do país, né? São Paulo, Rio, Ceará, Pernambuco. Né? E o isolamento se intensificou e a atividade de captação. Eu preciso analisar com esses 2 semanas assim para afirmar de maneira mais categórica. Mas agora as coisas estão um pouco mais difíceis porque o número de casos está crescendo, então deve ter uma diminuição. Se você imaginar assim, o que vai acontecer nos próximos 3 meses aqui em São Paulo, não vai ser igual aos primeiros 3 meses. Então, o segundo trimestre não vai manter o mesmo número do primeiro trimestre, deve cair. E na ordem aí de absoluta de número de doadores, a gente observa que o Paraná manteve a sua capacidade com 2,3% e depois 9%. E aí, Walter, o Rio de Janeiro. Olha o Rio de Janeiro, como veio forte o Rio de Janeiro nesse primeiro... Impressionante. É muito impressionante. Mantendo aí, pode ser que agora, não sei como é que está a situação lá, o Lúcio falou que realmente pode ser que tenha caído, mas a gente está tendo esses dados semanalmente. Semana que vem nós vamos atualizar esses dados. Santa Catarina sofreu mais impacto nesse período aí de março até abril, com 18% de queda. Aqui em Minas Gerais, o Omar está aí conosco na sala também, está conseguindo manter toda a sua atividade, vinha num crescimento muito bom. Nesse período da crise, a gente não caiu, a gente conseguiu manter com 2019, que 2019 já tinha sido um ano bom para Minas Gerais, um crescimento expressivo comparado com 2018. Gustavo, a tela saiu, viu? A tela saiu do vídeo, a tela. A tela saiu? Não, também. A tela caiu. Caiu. A gente conseguiu manter essa atividade. A notícia boa que o Omar hoje me ligou, ele já conseguiu fazer o teste aqui para todo Minas Gerais, então a gente vai conseguir manter a atividade da captação em Minas Gerais. É um estado que a incidência da Covid ainda não é tão importante, talvez no Sudeste é a menor incidência de Covid, a situação ainda está tranquila aqui conosco, então a gente tem que fazer todo o esforço para manter a atividade de transplante aqui em Minas Gerais. E a gente está preparado agora também com o teste para poder fazer para todos os pacientes aqui. E aí o Rio Grande do Sul, Walter. O Rio Grande do Sul estava com tem uma queda de 1,4% e nessa fase da crise de quase 14%. O Rio Grande do Sul é muito complicado. Nós tivemos alguns casos de doação a semana passada, pelo menos 3 casos numa noite, que foi que a central recusou os doadores porque não tinha teste rápido. Então, o Rio Grande do Sul tem que ser feito uma análise separado, tem que ser avaliado, tem que se discutir melhor. Tá. E olha a Bahia. A Bahia realmente vem com crescimento nos 2 primeiros meses, mas já sentiu agora também com 19% a queda nesse período. Eu espero que tenha dado para todo mundo acompanhar esses números aí. E aí, como a gente falou, os 2 estados que mais impactaram na queda foi o Ceará e o Pernambuco. O Ceará com 71,1 período e Pernambuco de 58,3. O professor Luiz já teve a oportunidade de conversar com todo mundo lá e já discutiu aqui conosco o que aconteceu e isso impactou bastante nas doações dessas 2 regiões, que são centros importantes na região Nordeste para a transplantação. Depois a gente tem regiões
que um ano menor, e essas variações ficam menos difíceis, ficam mais difíceis da gente conseguir analisar se isso impactou muito ou não, como Goiás com uma queda de 18%, o Distrito Federal uma elevação de 25%, mas com um N de 21 apenas, e o Espírito Santo com N de 16 e uma queda de 25%. Então, esses dados foram uma união entre a BTO e a SMT. A gente vai continuar trabalhando, fazendo os boletins, a gente está enviando também. A gente tem um boletim da semana passada, o boletim dessa semana. Eu espero que em breve estejam já esses boletins dentro do site da BTO, para que todos possam baixar e compartilhar. E eles já estão sendo também disponibilizados pelas mídias mais rápidas, aí, como o WhatsApp, para a gente poder trabalhar. Gustavo, pode voltar um pouquinho aquela tabela? Aí. Isso daqui que é importante, que no Brasil, a dimensão do Brasil, o território do Brasil é igual à dimensão da Europa. Então, a exemplo do que acontece na Europa, tem países que estão numa situação muito complexa e a doença ela segue cenários diferentes em cada um desses estados. Então, eu já tinha conversado com o Walter, com o Gustavo, se a situação em São Paulo para transplantar fica mais difícil, nós mantemos a captação, fazemos menos transplantes e encaminhamos órgãos captados para outro lugar. E daí, como o cenário vai ser dinâmico e ele vai mudando, se todos os estados conversarem, se todos os estados que têm programa de transplante ativo conversarem, que agora está mais complicado no Ceará, está mais complicado em Pernambuco. Isso pode ser que fique mais complicado aqui na região sul depois. Mas a gente mantém a captação, manda o órgão transplantar em outro lugar, transplanta menos, para você acomodar de acordo com o cenário de cada estado. É exemplo do que está acontecendo na Europa. Isso aí, você falou aqui no Ceará, a atividade de transplante renal realmente foi suspensa, mas todos os pacientes que nós captamos o fígado, que o rim era viável, o Ceará captou e disponibilizou para o sistema de ciência. Eu acho que é essencial realmente você manter a atividade transplantadora. Se o estado não pode fazer rim, disponibiliza para outros estados, já que o rim tem essa facilidade maior de viajar para outros territórios, né? Isso é essencial também, concordo. Bom, então, a gente... eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela para a gente voltar a ver aqui as pessoas que estão conosco aqui. Tem bastante gente, muitas pessoas aqui perguntando 17% da queda de doações nacional no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. A intensidade não foi tão grande no Brasil como um todo. A gente teve uma queda menor, a gente tem várias formas de analisar isso, né? A gente tem a forma de ver isso semanalmente, mensalmente, comparado com qual período, com o mesmo período, com a sua tendência, né? Então, o número que a gente está utilizando absoluto é um número de queda de 10% comparado com o mesmo ano. Então, acho que isso poderia ser até um discurso único aí para todo mundo falar a mesma língua. E talvez a forma mais correta é a gente comparar com a nossa tendência desse ano que a gente estava e como isso impactou no nosso ano. Eu acho que isso é muito importante. O fato é que a gente está num momento difícil, mas várias soluções estão sendo criadas. Uma delas é essa que o Medina falou, que realmente o Brasil é um país de dimensão continental, com regiões muito heterogêneas, o desenvolvimento da doença de forma muito heterogênea, e a gente pode, um estado, ir suportando o outro em momentos de dificuldade. A Daniela não está mais aqui conosco, eu vou pedir para que cada um faça suas considerações finais aqui, para a gente finalizar. Nós estamos atingindo 1 hora já de live. Doutor Walter, você poderia falar conosco aí as considerações finais para a gente finalizar a nossa live, por gentileza? Eu gostaria de te agradecer pela excelente condução de toda a discussão. Colocar que nós fazíamos aqui na Santa Casa 40% dos nossos estudantes vinham de outros estados. Isso praticamente só vem alguns de Santa Catarina e Paraná, porque não tem mais malha aérea. Talvez agora, com o retorno da malha aérea, possa a gente equilibrar isso e utilizar órgãos que não são utilizados em praticamente todos os estados do Brasil. Outra discussão que é importante, nós temos que discutir com o SNT, é a nota técnica que saiu esta semana, que já está sendo utilizada em alguns estados, em que a exigência do PCR para o Covid
antes da doação. A nossa proposta, rapidamente, assim, é que seja 48 horas em vez de 24 e que se atrase o segundo teste, em vez de fazer 2 horas, se faça em 12 ou 24 horas, para que se dê tempo para que se faça o teste antes de se entrevistar a família, para que a família não espere muito tempo pela remoção dos órgãos, que é uma coisa inadmissível. E te agradeço muito pela excelência da pessoa. Muito obrigado, doutor Walter, pela sua participação hoje aqui conosco. Professor Huygens, suas considerações finais, por gentileza. Perfeito. Só, como você falou, para ficar uma mesma linguagem, pela apresentação, houve uma queda do número de doadores em 9% no país nesse período, mas do número de transplantes foi 20%, do número geral de transplantes de órgãos, 20%. Né? Então, realmente é um período crítico, mas que nós devemos fazer todos os esforços para manter a atividade transplantadora. Eu acho que tem vários estados e vários centros que podem continuar. Então, esse é o objetivo de todos nós, manter os transplantes. Só para vocês terem ideia, aqui no nosso serviço, esse período agora da pandemia, nós perdemos 12 pacientes na fila do transplante de fígado porque a doação caiu muito. Então, nós estamos lutando aí contra a morte, né? Sem a doação, esses pacientes vão evoluir para o óbito. Então, é possível fazer transplantes de alguns serviços, ou localizar os serviços que possam fazer, localizar os centros, e dessa forma manter pelo menos uma boa parte dos transplantes para que possa contribuir para a nossa sociedade nesse tratamento tão complexo e tão útil à nossa população. Obrigado, doutor Huygens. O Josélio está aqui na sala conosco, um dado muito interessante, assim, muito importante, que a gente tem discutido nas nossas reuniões com o SNT. Ele fala assim: importante relatar que os dados serão úteis para determinar quais estados estão com a sua atividade de transplante e orientar a alocação dos órgãos pela distribuição nacional. Realmente, nesse momento, nós temos que focar em quem está com a sua atividade para que esse órgão consiga chegar lá. E é como o doutor Medina e o Hélio sempre falam nas reuniões da diretoria: toda vez que captar um órgão, esse órgão tem que ser feito todo o esforço para atingir um receptor. A gente não pode deixar de transplantar um paciente, que a gente sabe que a nossa fila é hoje de aproximadamente 40 mil pessoas esperando por um órgão nesse país, e a gente tem que fazer todo o esforço para que esse órgão, quando captado, chegue no receptor para que ele possa se beneficiar dessa atividade. Por último, professor Medina, suas considerações finais. Obrigado mais uma vez, parabéns aí, Gustavo, pela elegante apresentação. Eu quero mandar um abraço para o Domingos, que está nos acompanhando lá de Lisboa, além de todos que estão nos acompanhando, e também parabenizar aí o Omar, que resolveu a tua questão num minuto aí. De manhã você apresentou a dificuldade e você já está resolvida, e é mais um centro assim, brasileiro que serve de retaguarda para aquilo que nós precisamos fazer aí. Parabéns aí, um abraço para todos nós aqui, para todos, pelo trabalho que cada um está fazendo aí, que é um trabalho duro num momento difícil para o mundo todo. A Luciana Demônio está aqui conosco também, ela está com bastante dificuldade lá, pelo que parece, e a gente vai continuar trabalhando, um apoiando o outro, um centro conversando com o outro, para que cada um traga uma forma de manter a atividade de transplante como um todo. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui. A ideia nossa é manter a transparência, a acessibilidade aos dados, para que todos possam traçar estratégias para que o programa de transplantes no Brasil continue a sua atividade. Muito obrigado a todos. Boa noite.